Então, assim, ó, aqui eu já passei o viés, conforme mostrei pra vocês. Então, olha, verifica de que não escapou na parte de baixo. E aí, ó, sobrou esses pedacinhos da pontinha aqui, ó, deixa bem emparelhado com o plástico, tá? Então, ó, como esses materiais têm bastante sintético, dá pra gente pegar aqui, ó, um bique e dar uma seladinha pra não ficar desfiando, tá? Mas cuidado com o plástico pra não derreter, né? Ok? Então, agora eu faço assim, ó, pego o zíper, eu tô usando o zíper de 20 centímetros, igual eu falei pra vocês, e vocês podem riscar ou pegar um alfinete e marcar o meio aqui, tá? Aí, vamos pegar a partezinha que nós já costuramos aqui o viés, olha o lado direito, e vai marcar o meio também, ó, ok? Marcou certinho aqui o meio, eu vou só vincar aqui com a mão. Pode fazer com giz, um lápis, uma marquinha e coloca bem no meinho aqui, ok? E vou alfinetar, tá? Peguei aqui, alfineto. E agora eu venho com uma costura rente aqui ao zíper. Mas agora eu fiz o quê? Levei a minha agulha toda pro lado direito e não troquei o calcador, porque eu não quero, eu estou encostando bem essa parte do viés no zíper, mas eu não quero que fique a costura tão apertadinha aqui, porque senão depois não passa o cursor. Olha, eu já fiz uma parte aqui, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, vai ficar assim, tá? Eu preciso dessa partezinha aqui, ó, pra que quando o carrinho do zíper, o cursor daqui, ó, passe, a gente consiga abrir ele, tá bom? Então, eu já adiantei essa parte e agora vou fazer esse outro aqui. Então, eu encosto o calcador no lado de dentro do calcador no zíper, para que a minha costura fique aqui do ladinho, tá? Vai ter, então, a largura de meio pé de máquina, ok? Meio pé de máquina vai ser a nossa margem de costura aqui agora. Aqui vai aparecer bem para vocês, que a cor do zíper é de outra, da cor diferente do viés, né? E a linha também eu tô deixando aqui com uma linha mais clara para vocês visualizarem bem, tá? Ó, tá vendo, ó? Então, eu fiquei com uma margem aqui, ó, entre a costura e o zíper tem uma medidinha um pouquinho maior, não fica bem juntinho. A mesma coisa vamos fazer do outro lado, ó. Marco aqui o meio, bem certinho, tá? Pode pôr um alfinete, pode riscar. Olha, tem uma professora nossa que já falou e é assim, ó. Tem giz, tem caneta que apaga, tem vários materiais que a gente pode usar. Mas vocês podem usar também o sabonete para fazer uma marquinha, tá? E quando o tecido for muito claro, pode usar o lápis que tá aí na listinha de vocês, ó. Tá vendo? Ó, já vou até fazer aqui. Então, vocês conseguem utilizar o que vocês têm em casa. Não se prendam a ficar... não tenho isso, não tenho aquilo, tá? Ó, eu vou colocar aqui bem no meio certinho, tá? Seguro e levo lá do mesmo jeito, meio pé de máquina. Se for necessário, abre o zíper para não ter problema do calcador pegar em cima ali, tá bom? Olha, meninas, então ficou assim, ó, tá? Um lado com o viés pink e o outro lado com o viés rosa. Vocês vão observar aqui, ó, que tá sobrando, né? Por isso que eu gosto de usar o zíper de 20 centímetros, porque aí não corre o risco da agulha pegar aqui quando nós formos fazer a costura na lateral. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui, ó, deixando bem rente com o plástico. Mas, temos que tomar cuidado que se eu abrir aqui esse zíper, ele pode sair. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e passo uma costurinha antes de cortar, tá bom? Esse lado aqui, ó, já ficou certinho, tá? E é óbvio que eu vou abrir o zíper depois para poder a gente fazer a costura. Então, eu vou fazer a mesma coisa assim. Mesmo que ele ficou retinho,
eu vou juntar aqui, segurar e passar uma costurinha bem nessa partezinha aqui. Que assim, na hora que nós formos colocar o viés, as outras partes não vai ter perigo de escapar. Vamos voltar aqui a minha agulha para o meio, né? Porque estava do outro ladinho. É só uma costurinha para poder, ó, agora eu vou vir aqui e vou cortar, ó, tá? Bem rente o zíper e ele vai estar preso ali. Então, não corre o risco do meu zíper sair nem para lá, nem para cá. Bom, vou cortar aqui também. Só que aqui, ó, vejam, o meu plástico está fora. Então, vamos pegar uma régua, tá? Para deixar bem retinho. Às vezes, corta meio que na correria lá e acaba ficando fora, tá? Eu tô usando lápis aqui, pode usar caneta e tal. Então, olha só, eu já peguei aqui a parte que tá pregado o zíper, alinhei tudo certinho pra ficar igual o tamanho. E aí, prendi com esses bicos de pato aqui, que é usado mais pra fazer lacinho de cabelo, né, prender o cabelo. Tem alguns outros mais bonitinhos, mas eu uso esses. Eu gosto porque eles firmam bem. E aí, eu deixei assim pra vocês verem como que eu vou fazer agora. Então, aqui eu tenho o avesso dessa parte pink e aqui eu tenho o avesso dessa parte rosa. Eu vou colocar, olha, avesso com avesso, mas ao contrário, tá vendo? Um zíper pra cá, outro zíper pra lá. Porque assim não fica muito grosso pra gente passar o viés. Então, olha, do mesmo jeito que, ó, avesso com avesso, né? Eu vou pôr aqui e vou agora, o mesmo prendedorzinho aqui, ó, eu já prendo todo mundo. Vamos passar uma costura de segurança, tá? Porque se a gente for prender tudo isso daqui já com o viés, não dá bom não. Então, é mais fácil a gente passar uma costura prendendo tudo isso aqui e depois vir fazendo o viés. Quero mostrar pra vocês o seguinte. Tem esse calcador aqui, olha, que é um calcador de Teflon. Ele é melhor para deslizar no plástico. Todo material que for sintético, plástico, corino, esses materiais com o calcador comum da máquina, ele meio que empaca, não vai. Então, eu vou estar utilizando esse calcador. Pode ser que também, vocês não têm em casa, vocês podem usar ou um silicone ou um hidratante, tá? Um olhinho, alguma coisa que vai ajudar ele a deslizar e depois vai limpar ali, tá? Eu não trouxe o hidratante, então eu vou usar o calcador mesmo, tá? Como eu já disse e repito, não se prenda ao fato de não ter uma ferramenta, tá? Então, olha, vou começar aqui por cima. Outra coisa, essa costura vai ser meio pé de máquina, olha, ou até menos, tá? Bem rente aqui, para que depois, quando a gente vir com o viés, ele cubra essa costura, tá? Essa costura não pode aparecer depois de pronto. Tomem o cuidado também que, como nós estamos trabalhando com materiais plástico, aonde furar, ele não volta mais, né? Diferente do tecido, que às vezes você vai lá no ferro, passa, ele volta. Mas aqui nesses materiais ele não volta, ele vai ficar o furinho ali. Então, tem que tomar cuidado com isso, ok? Vou passar aqui a costurinha, prendendo toda essa volta, com meio pé de máquina. E já mostro pra vocês. Então, eu vou parar perto de um bico pra mim mostrar pra elas que eu seguro. Olha, vejam que eu tô costurando todas as camadinhas ali, segurando, tá? Se a máquina quiser empurrar, você não deixa o plástico escapar. Chegou aqui perto, vou soltar, tá? O bico de pato e mantenho aqui segurando, porque senão o plástico vai querer voltar. Nesse caso aqui, pode até passar direto, mas eu já vou virar aqui, tá? Observa se tá todo mundo juntinho e continua, tá?
Pode costurar em cima desse plástico e desse zíper, tudo junto, sem medo, tá, meninas? Esse zíper é um zíper comum, então não tem problema. Agora, vamos imaginar que você vai usar um zíper de metal. Aquele zíper que a gente fala, o zíper de calça jeans, tá? Aquele zíper lá, daí já tem que tomar mais cuidado na hora de passar a agulha em cima dele, ok? Outro detalhe que eu não fiz aqui, mas vocês podem fazer, tá? Eu vou até fazer agora. Quando é uma costura só de reforço, é uma costura só pra segurar e depois ela vai ser coberta com outro acabamento, vocês podem aumentar o ponto, tá? Eu vou aqui deixar o ponto da minha máquina num 4,5, tá? Porque daí não precisa ser um ponto pequenininho, tá? Ó, vocês já vão observar que a máquina já vai mais rápido e olha, fica bem maior o ponto, porque essa costura é só de segurança, para que a hora que a gente for passar o viés, ela esteja bem certinha ali, segurando tudo para facilitar a nossa vida, tá? Olha a diferença desse ponto para esse ponto. Isso é muito interessante vocês aprenderem, verem a diferença do tamanho do ponto. Porque assim, quando a gente está costurando algo que é mais grosso, é mais fácil e é o correto aumentar o ponto também, tanto o ponto quanto a agulha, tá? Porque senão vocês vão ter muita dificuldade, quebra agulha, aí começa a dar um monte de probleminha, aí a gente fica com medo de costurar, mas é por conta disso, tá? Então, observem aí, se você tá usando um material mais grosso, né, que nem eu aqui, ó, tô com 3 camadas de sintético, então a gente precisa aumentar o ponto. Eu vi que tava meio que devagar ali, puxando, aí eu lembrei que o ponto tava pequeno, tá bom? Diferente de se você estiver costurando um tecido mais fino, aí o ponto tem que ser menor e a agulha mais fina, ok? Então, olha, eu vou tirar mais um pouquinho aqui, ó, que o plástico saiu um pouquinho, então só refilar um pouquinho aqui, tá? Bem pouquinho. Cuidado para não ir entortando a peça, tá, meninas? É só tirar um excessozinho aqui para ficar legal na hora da gente pregar o viés, mas não façam muito, senão vai perdendo até o tamanho do projeto, tá bom? A gente tem uma margem aí legal, é só, ó, tá vendo, ó, bem fininho, tá? Agora eu vou pregar o viés, então essa daqui nós vamos deixar assim, quadradinha, tá? Então eu vou trocar aqui o calcador, porque eu vou costurar em cima do sintético, mas colocando o viés, então eu posso deixar esse daqui? Posso também, tá? Mas eu gosto de trocar. Essa máquina é fácil de trocar, então não tem por que a gente ficar sofrendo. A menos que você não tenha, tá? Não é um sofrimento também. Se vocês passarem um siliconezinho, um hidratante, né? O hidratante a gente sempre tem em casa, o silicone de cabelo, qualquer olhinho assim, ó, que ele vai deslizar bem tranquilo com esse daqui, ok?